Amém? Amém, amém, amém. Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus, graças a Deus, louvores maravilhosos. É sempre bom quando nós estamos na presença de Deus para o engrandecer. Não é? Quando isso acontece é porque nós sabemos, há uma convicção em nosso coração a quem servimos, o conhecemos, né? E sabemos que Ele é por nós. Amém? Então, bom dia a todos que estão aqui, que estão em casa. Que Deus continue falando aos vossos corações. Eu gostaria de abrir, né, a palavra do Senhor no capítulo 24 de Mateus. Vamos ler aqui uns versículos. Vou pôr aqui o meu auxiliar, para que eu possa chegar melhor. Muito bem. Então, Mateus 24, diz assim as Escrituras. Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele lhes disse: vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, então isso aqui é um intervalo, não é? Ele falou, olha, então eles saíram, foram até o Monte das Oliveiras, e ali, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhes pediram, dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Deus, pela tua palavra bendita. Nós agora sujeitamos a nossa mente e coração, Deus, e que a tua palavra fale conosco, ministre os nossos corações e desperte-nos. Deus, nós pedimos-te, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, não é? Então, é uma palavra maravilhosa. Vou remover aqui. Espero que eu não precise tão cedo. Muito bem. Então, Jesus, quando fala aqui o Sermão do Monte, ele alerta os seus discípulos do que iria acontecer com aquele templo, não é? Porque obras de homens e as obras movíveis sempre têm seu tempo, não é? Sua data de validade. E qualquer coisa que nós fazemos, isso, assim é conosco também. Mas aquilo que fazemos para a glória de Deus permanece eternamente, amém? Então é isso que nós procuramos, um reino eterno. É interessante que Jesus começa a falar do templo, e depois ele começa a dar outras profecias, e fala sobre invasões, sobre a corrupção que haveria no templo, inclusive em Jerusalém, a perseguição que haveria entre as nações, dificuldades, terremotos e tantas outras coisas. Mas Deus, Ele não nos dá uma data, olha, tal, dia 24/5, ou de 2024 eu vou vir. Ele não dá uma data, Ele fala sinais para que nós estejamos sempre atentos aos sinais. Ele mostra a proximidade das coisas, porque Ele quer que nós sejamos sempre vigilantes. Porque a palavra de Deus diz que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Essa noite, nós sabemos que não está falando sobre a noite, a ausência da luz do sol, mas a noite de trevas, de obscuridade na mente, no coração, no espírito. Às vezes estamos aqui, o Senhor está presente, em pleno dia, mas nós, se estivermos em trevas, não vamos perceber. Então é importante andar na luz como Ele está na luz. Amém? Então Deus está falando que haveria tempos difíceis. E as profecias que nós encontramos na palavra de Deus
sempre tem várias épocas de cumprimento. Nós vemos isso em Joel, por exemplo, quando falou sobre, né, o Pentecostes, né, que o Espírito desceria sobre toda a carne, mas depois ele fala sobre sinais nos céus, fogo, enxofre. Aí já vai acontecer noutra época. Nós vimos lá em Salmos, por exemplo, Salmo 2, que fala sobre o reino de Deus, sobre a vinda do Messias. E Deus confirma essa palavra por duas ocasiões. É interessante, Deus falando a palavra de Deus. Quando João Batista, né, estava batizando Jesus, e veio uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, a quem me compraz, a quem tem prazer. Ele está lendo ou repetindo um texto do Salmo 22, do Salmo 2. Também quando Jesus, né, é transfigurado, no Monte das Oliveiras, está ali Pedro, Tiago e João. E que Pedro quer fazer ali 3 tendas, e vem uma nuvem, corâmbar, né, ali, sabemos que é algo diferente, e cobriram todos eles, e uma voz no meio da nuvem falou: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Está também referindo ao Salmo 2. E depois temos Salmo 22, Isaías e vários outros trechos, né? Quando Isaías 47 diz sobre a queda da Babilônia. Então, há várias menções de Babilônia, inclusive Israel, Jerusalém, é chamada de Babilônia, porque a Babilônia é um sistema contra Deus, é um sistema anti-Deus, é um sistema que está, de alguma forma, criando, né, umas circunstâncias para se opor ao reino de Deus. Por isso, há várias nações que são chamadas de Babilônia. Não é só a Babilônia lá de Nabucodonosor, mas desde Nimrod, ele, né, já foi chamado Babel, porque Nimrod foi o primeiro a querer dominar o mundo, a querer dominar as pessoas, os povos. Então as nações, né, são mencionadas dessa forma. E nós sabemos que, né, na nossa época e na época do Império Romano também era chamado de Babilônia. Porque eles, né, começaram a endeusar então os homens e querer cancelar Deus. É interessante. Nós falamos aqui, né, sobre a vida de Paulo, e Paulo, os cristãos estavam sendo mortos naquela época de Paulo. Não só Paulo estava sendo executado, como Pedro lá em Roma, mas Nero tinha enviado Vespasiano, um comandante das forças pretorianas, para aplacar uma convulsão que estava acontecendo em Jerusalém. Ali houve uma manifestação de alguns judeus zelotes, e dentre eles um grupo chamado sicários, que eram homens assassinos, judeus que andavam com uma pequena adaga debaixo daquele roupão, e eram chamados de assassinos dos romanos. E estava acontecendo isso, e eles revoltados contra os impostos e a pressão. E nesse meio de revolução, também muitos helenistas ou gregos aderiram a essa revolta. Por quê? Tanto os judeus como os gregos estavam debaixo do Império Romano. Então eu imagino um grego com a glória que eles tiveram, né, com Alexandre o Grande conquistando o mundo todo e fazendo todo mundo falar grego, se viram grego ali, né? E agora são escravos e submetidos a um império de ferro, que eram os romanos. Então, claro, eles começaram ali uma revolta incrível. O que aconteceu? Na época que Paulo estava lá preso, Nero enviou Vespasiano para resolver essa situação lá, né, lá na Palestina. É interessante isso, porque ele desceu com 3 legiões, e já havia, claro que havia legiões romanas espalhadas por quase todos os lados.
porque naquela época estava havendo motins, revoltas, alguns rebeldes. Então havia sempre incursões dessas tropas. Mas ele desceu com 15 mil homens, soldados, para poder acabar com aquele conflito e rebelião em Jerusalém. E depois de matar muitos, fazer prisioneiro outros, Nero morre, suicida lá em Roma. E ali em Roma começa uma guerra de poder. Aí um indivíduo chamado Galbo quer assumir logo, não é, o Império Romano, e Atão o assassina para tomar o lugar dele. E nisso, em conflito, tem um outro ambicioso, e isso aconteceu tudo no mesmo ano, não é? Chamado-se Vitélio. Esse tinha mais apoio da população e de soldados, porque eles estavam todos envolvidos com a guarda pretoriana. Então, naquela época, sabemos que o Senhor falou, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Mas naquela época era força mesmo, os grandes homens, lutadores e vencedores das disputas físicas, aqueles então eram exaltados. E então esse Vitélio acabou vencendo, né, Atão e assumiu o império. E esse Vespasiano já tinha conquistado várias missões, né, que ele tinha sido enviado, ele tinha conquistado. Resultado, essas pessoas, esses soldados que estavam com ele na Macedônia, aclamaram como o novo imperador de Roma. Então ele subindo, isso na época 67, 68, depois de Cristo, ele então subindo para Roma, encontrou Vitélio e num combate acabou vencendo Vitélio e Vespasiano se tornou em 69, né, o imperador de Roma. Mas ele imediatamente enviou o seu filho mais velho, primogênito, o futuro herdeiro do trono, para poder destruir Jerusalém e destruir o templo. Porque eles agora, com a ideia de que os romanos eram soberanos, eles tinham que acabar com essa ideia de Deus, porque eles agora queriam ser deuses. A história nunca muda. Os homens sempre querem ocupar o lugar de Deus. Os grandes e poderosos querem, né, sempre se julgam deuses. E ali havia um grupo de rebeldes, não é, como os sicários, e eles, então, os judeus entraram para dentro de Jerusalém e ficaram abrigados dentre os muros de Jerusalém, enquanto que muitos cristãos foram para os montes. E Eusébio até escreve de que, né, muitas igrejas foram encontradas, grupos evangélicos nos montes da Judéia, né, longe da cidade. Porque o refúgio, inclusive, cumprindo uma profecia de Jesus, quando Jesus falou, quando vier, né, o oscilador, então fujam para os montes. Quem tiver alguma coisa para trás, deixe para lá. Então foi uma profecia que cumpriu-se logo. Não foi de nossa época, mas houve aquela profecia, como a destruição do templo. Então Tito desceu para Jerusalém, arrebentou com os muros de Jerusalém, destruiu tudo aquilo, destruiu o templo, matou muitas pessoas, judeus ali presos, né, dentro de Jerusalém, dos muros, achando que ali eles estariam abrigados, mas isso não aconteceu. E a situação se agravou de tal forma que ele destruiu completamente o templo. E o que é interessante é que nessa destruição do templo, ele fez muitos prisioneiros. E ele escreveu uma coisa muito estranha, porque diz que, né, Tito ele escreveu, não há, porque queriam coroá-los depois dessa vitória, queria dar prêmios, né, colocar aquelas coroas
que faziam, né, daquele ramo que eles colocavam na cabeça, para que ele era uma honra, né, para os vencedores das batalhas. E ele não aceitou. Ele falou assim, eu não sou, né? Não há mérito em vencer umas gentes abandonadas pelo seu próprio Deus. Nós começamos a pensar, essa é a visão do mundo, né? Que muitas vezes quando consegue, talvez quando Nero cortou a cabeça de Paulo, né? Ou crucificou Pedro, ou matou outros cristãos, eles acharam, poxa, não vi nenhuma resposta de Deus. Quando Tito destruiu o templo, que ali era o pivô da confusão que tinha acontecido em todo o império. A religião judaica era realmente o pivô dos problemas do Império Romano. Dali que houve a questão de Cristo, da morte de Jesus, da ressurreição de Paulo romano e judeu, um dos melhores, né, com pedigree fantástico, e agora era cristão também. E tinha causado uma revolução em todo o Império Romano, ao ponto de Nero se desesperar, né, e pôr fogo em Roma e se suicidar. E agora Tito vai para a Judéia, destrói completamente o templo e pega toda a sua riqueza e ouro e faz pessoas prisioneiras. Então ele volta para Roma. E muitos desses judeus, escapando dessa situação, foram para Massada, fugiram para Massada. Havia uma guarda, uma pequena guarda. Massada é uma fortaleza, né, construída por Herodes o Grande, 35 anos antes de Cristo. Então ali havia muita água, muito mantimento e um grupo pequeno de pessoas, porque qualquer problema e perseguição que houvesse dos inimigos, Herodes fugia para ali e ficaria ali muito tempo, sem ter problema nenhum. E esses judeus, sabendo disso, mataram aquela pequena guarda que estava ali e tomaram, não é, Massada. Então, Eleazar estava liderando esse grupo de cristãos ou de judeus, de zelotes, sicários, essas pessoas revolucionárias. Então, ocuparam Massada. Mais um problema para o Império Romano. Depois que Tito destruiu todo o templo e foi de volta para Roma, houve então uma outra incursão de um Flávio, um general. E ele então, a ordem dele, que ele recebera, era para destruir esses judeus que estavam ali, né, guaritados nesse monte da Massada. Massada é fortaleza. Então tinha que destruir esses judeus, acabar com eles. Eles queriam varrer os judeus da face da terra. E então eles ficaram ali por quase 2 anos, tentando, não é, escalar aquela montanha, porque Massada foi construída no topo, numa planície de uma montanha. E para ir até ali tinha um trilho que chamava o trilho da cobra, da serpente, que só podia uma pessoa de cada vez, em linha. E eles não conseguiriam chegar lá, porque cada pessoa que estava lá na frente era acertado, era morto com uma flecha ou com pedras, e então não tinha como. Então a forma de invadir era de uma forma massiva. Então eles começaram a fazer barreiras, né, e aterrar um lado, né, do sudoeste desse monte de Massada, que fica localizado no sudoeste do Mar Morto. Então eles começam a fazer, até que chegam numa certa altura, eles constroem um ariete, que é uma construção de madeira, e eles conseguem arrebentar o muro, só que eles não veem a oposição. E eles entram. Por quê? Porque quando eles estavam querendo invadir Massada, e eles atingiam esses romanos, os romanos, Flávio começou a enviar judeus na frente para invadir Massada.
Então eles começaram a matar seus próprios patrícios. E esse, Eleazar falou, nós não podemos fazer isso. E então eles elaboraram um plano entre eles. E é interessante o que ele fala, isso está escrito. Deixa eu ler aqui, vocês vão ouvir. Eu achei muito interessante o que ele diz. Deixa eu ver se eu encontro, hein? Ele diz assim, como decidimos há muito tempo atrás que nunca seríamos servos dos romanos, e nem de ninguém além do próprio Deus, que sozinho é Senhor e verdadeiro e justo da humanidade. A época chegou que nos obriga a tomar essa resolução. E qual era a resolução? Eles não queriam admitir que os seus filhos, as suas famílias fossem levadas como escravos e serem abusados pelos romanos, porque acontecia isso. As pessoas que eram levadas escravas, então os filhos eram colocados como escravas sexuais, ou então vendidas como tal. Os homens eram colocados em serviço forçado, e isso aconteceu. Enquanto isso está acontecendo lá em Massada, Tito está usando escravos e mão de obra forçada para construir o Coliseu. E edificaram uma cidade de Pompeia. Não sei quem já foi ali, e quem já leu a história de Pompeia. Pompeia está no caminho dos navios que levavam os alimentos para Roma. Então vinha lá do Oriente, e do Médio Oriente, do Mediterrâneo, e levava os mantimentos. Assim como aquele navio que estava levando Paulo, com os escravos, prisioneiros, estava cheio de mantimento. E eles tiveram que jogar os mantimentos fora para eles salvarem a vida. Mas aqui, esse lugar, Pompeia, foi edificado também por Tito. E Tito, uma vez que ele destruiu o templo, ele viu que Deus não fez nada. Por isso que ele escreveu aquilo, falou, um Deus que não pode defender o seu povo. Então ele começou a fazer dos imperadores Deus e começou a declarar a deificação dos imperadores. E em Pompeia ele construiu a primeira imagem de Vespasiano. E Pompeia agora não é como era antes, mas Pompeia era numa colina alta, ali ancoravam os navios, tinha uma escada que eles subiam e lá em cima tinha uma plataforma onde tinha ali os deuses, os templos de Diana, de Zeus e de tantos outros, onde as pessoas adoravam. E ali era o lugar, uma Sodoma e Gomorra, porque tudo que eles faziam ali era uma perversão. Era uma perversão. Então os mercadeiros, os mercantes vinham do sul, subindo para Roma, paravam ali, e ali era um lugar onde eles tinham diversões. E Tito, muitos das jovens judias, mulheres, levou para ali para serem prostitutas. Muitos desses navios que subiam compravam ali jovens. As mulheres dos grandes que estavam dentro daquele navio tinham lugar onde elas procuravam homens. E os homens tinham lugar onde procuravam mulher. E não era só isso, havia homossexualidade, havia todo tipo de coisas naquele lugar. E é interessante que em 79, para acelerar um pouquinho, em 79, junho de 79, Vespasiano morre. E observe que Tito é que está a administrar tudo aquilo. E então Tito assume o Império Romano. Ele fica ali 2 meses, em agosto, de madrugada,
o Vesúvio explode. E pega as pessoas dormindo, pega as pessoas na cama, pega as pessoas de todo tipo. É tanto que quando você vai lá, você vê casais. E eles viram um casal, né, porque aquilo, a temperatura da cinza ali, que expelida pelo vulcão, era de 300 graus. E aquilo impactaram os corpos de imediato. Claro que o corpo praticamente evapora. Só que quando a massa dessa cinza e de calcária toca no corpo, ela enrijece, endurece. Mas aquele corpo lá dentro derrete. E eles encontraram vácuos, então encheram de cera para fazer o molde das pessoas que estavam ali dentro. E eles foram agora, com a genética, com a moderna, eles foram ver, né, parte de casais que estavam ali e viram que eram 2 homens. Não era um homem ou uma mulher. Então vê o lugar, é interessante, aquilo foi soterrado. Então houve uma punição. E eu creio, assim como Sodoma e Gomorra. Então um homem que estava ali endeusando homens, levando as pessoas às piores perversões. E é o que está acontecendo hoje. Os homens estão colocando ele no lugar de Deus e fazendo o que bem entende, o que bem quer. E é interessante que em 81, ele ficou esse ano, o ano que ele ficou, no primeiro ano, em 79, não só acontece isso, mas também Roma pega fogo, 3 dias, mais uma vez. E no ano seguinte, Tito fica doente, não consegue reinar quase nada. Então, Domiciano, o irmão dele, assume, em 82, o Império Romano, que foi pior, um dos piores imperadores da época. Esse obrigava as pessoas a prostrarem-se diante de imagem, Deus, e castigou famílias, e às vezes matavam filhas diante dos pais para que os pais pudessem confessar o imperador como rei, como senhor da vida deles. E a perseguição aconteceu. Então, o título da minha mensagem, vou falar agora, é Caminho Estreito. O caminho estreito. O Senhor diz que o caminho é estreito. Não só a porta, mas o caminho. Às vezes nós achamos, a porta é estreita, passe lá, tem um caminho largo. Não. Depois da porta, o caminho continua estreito. E é essa a vida dos cristãos. As trevas, É interessante que eu até deixei a parte lá do Euflávio. Quando ele chegou no topo de Massada, 960 judeus tinham se suicidado. Eles não queriam ser levados como prisioneiro. As pessoas que vão ali ficam até deprimidas, muitas vezes, quando ouvem da história desses judeus que ficaram ali no topo de Massada. E diz que uma mulher, uma senhora, porque às vezes as pessoas perguntam, bem, se eles morreram todos, então como é que eles souberam dessa história? Uma mulher com uma neta que não queria morrer, correu e escondeu dentro de uma das saunas de Herodes. E então, enquanto os outros estavam morrendo, ela estava ali escondida. E encontraram ela, e ela então falou do pacto que eles tinham feito. 10 dos homens ali, que estavam já acostumados, os sicários acostumados a matar pessoas, exterminou todo, primeiro a sua família e depois os outros. E depois dos 10 eles sortearam para ver quem que mataria os 9 e ficaria ele por último e se matava. Isso aconteceu. O caminho estreito. Às vezes nós queremos chegar lá, mas não sabemos do preço que temos que pagar, não é verdade? E o mundo está preparando. O mundo está preparado. Está preparando aí para uma deificação do homem. O iníquo há de se levantar e dizer, eu sou Deus, e vai exterminar tudo que se diz Deus. Vai eliminar. E outra coisa, vai fazer guerra contra os santos e vai vencer, diz a palavra de Deus. Então a perseguição virá. Nós, como cristãos, devemos perguntar, estou pronto para enfrentar o que há de vir?
Em Tessalonicenses 5, de 1 a 9, eu só quero ler aqui para vocês. 1 Tessalonicenses. Primeiros Tessalonicenses 5. Opa. Pode trazer Bíblia nova para o púlpito, não é que é difícil as folhas sair, descolarem. O capítulo 5 diz assim: Ora, acerca dos tempos e das estações, é isso mesmo. Não tendes necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto a que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos apanhe, vos surpreenda. Vós sois filhos da luz. Então, os que amam o Senhor estão na luz, no conhecimento da verdade, na revelação de Deus. Então, os filhos da luz, eles estão conscientes do tempo e da hora que nós estamos vivendo. Então, nós estamos sempre prontos a tomar uma decisão para arrepender, né? Quando nós falhamos, porque nós sabemos que é necessário que nós vivamos em comunhão plena com Deus. E aqui diz que esse tempo, como aquele pessoal lá de Pompeia, estavam todos dormindo, vivendo e gozando, talvez estavam aproveitando a vida da melhor forma que eles achavam, os prazeres do mundo, e foram todos apanhados de surpresa. Foi de repente. Veio aquela cinza sobre eles com uma temperatura escaldante. Alguns escaparam, porque nos primeiros tremores de terra, aqueles que tinham navios ancorados acabaram saindo. Mas e a população? Aqueles todos que estavam ali, que não tiveram condições. Então, pedras enormes vinham sendo lançadas. E o que é interessante, e é realmente... o Vesúvio está aqui. Aqui tinha a praia e Pompeia e Herculano está lá embaixo. E diz que naquela noite, coisa que nunca acontecia, né? Soprou um vento fortíssimo. E aquelas cidades que estavam ali, aquele povo que estava perto do vulcão que poderia ser destruído, não foram atingidos. E aquela cinza, aquelas pedras, todas foram lançadas em cima de Pompeia e de Herculano. Então, uma coisa assim parece direcionada. Às vezes nós estamos tranquilos e achando que está tudo, né, em paz. Mas aqui diz, quando andarem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. No mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós achamos que, como cristãos, vamos estar aqui tranquilos e em paz, ser bem aceitos e aplaudidos pelo mundo. Isso não vai acontecer. Se isso está acontecendo, então pergunte a Deus, olha, Senhor, estou vivendo na luz? Então faça essa pergunta e cada dia procure ler a palavra de Deus, porque há projetos de tirar essa palavra, ou então adulterá-la. De repente você não vai nem ter essa palavra. Nos fins dos tempos, dizem que andarão de mar em mar, com fome e sede. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas estarão, né, desejando ouvir
E não há quem pregue, né? Não há quem fale. E não haverá. Então, esse é o tempo, né, de aceitar o desafio do Senhor e buscar e se converter e, né, fazer um compromisso com Deus. Porque o mundo nos odeia. Se você está sendo amado pelo mundo, alguma coisa está errada. O mundo nos odeia. O mundo odeia aos cristãos. O mundo jaz do maligno. Amém? O mundo passa e suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Pai. Deus, obrigado por tua palavra. Deus, obrigado porque sabemos, Senhor, que coisas ainda estão por vir, mas, Deus, nós queremos estar preparados. Queremos estar, Senhor, Deus, na tua presença, cheios do teu Espírito Santo, para que, Deus, aquele que está em nós, o Espírito Santo, seja sempre maior do que o que está no mundo. Deus, e que nada nos venha abalar, assim que nós possamos falar como Paulo. Deus, que não temeu a morte, não estava preocupado com a vida, mas muito pelo contrário, com a vida eterna, com a coroa eterna que o Senhor tinha reservado para ele. Deus, que assim os nossos corações estejam desejosos, ó Deus, de estar na tua presença, de buscar, de ter o teu reino e a tua justiça, ó Deus, em nossa vida, e que nós também estejamos, Deus, envolvido com as coisas do reino. Ó Deus, neste mundo, Pai. Prepara a tua igreja, levante, traga, Senhor, um avivamento. Oh, Deus, levanta, Senhor, o teu povo. Deus, acorde aqueles que estão a dormir, Senhor. Desperta o coração de cada um para que busque a tua presença. Oh, Deus, para que não engorde o corpo físico, mas a alma, Senhor, esteja suprida com todas as necessidades, ó Deus, que ela tem das coisas espirituais, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe aqueles que estão em casa, né, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, esteja sempre conosco, em nome de Jesus. Obrigado pela